Então, pessoal, na declaração do imposto de renda existem 3 tipos de declarações. É a declaração de ajuste anual, declaração de saída definitiva do país e a declaração de espólio. Muita gente não tem nem noção disso, né? Mas são esses 3 casos que você declara o imposto de renda. O que a gente vai falar agora é sobre a declaração final de espólio. Pessoal, no que se trata da declaração inicial de espólio, o que você deverá informar? Primeiramente, na ficha de identificação, natureza de operação lá embaixo, você vai colocar o código 81, né? E já vai indicar que aquela declaração já não é uma declaração normal, mas ainda ela é de ajuste anual, porque não é a final de espólio ainda que a gente vai chegar nela. E quando eu informo, né, a declaração de espólio, em contrapartida eu tenho uma fichazinha específica onde que eu vou indicar quem que é o inventariante, caso já tenha sido eleito essa pessoa, porque a pessoa pode ter vindo a falecer no finalzinho do ano de 2019 e ainda não foi eleito esse inventariante, né? Com relação às demais fichas, rendimentos, bens, rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica, ganhos de capital, rendimentos isentos, é normal, não vai modificar nada a sua declaração. Então, a inicial, basicamente, você só indica que trata-se de uma declaração de um espólio, que aquela pessoa deixou de ser, vamos dizer, uma pessoa física. Não, ela ainda é uma pessoa física. É uma indicação, né, que trata-se de uma declaração de espólio e você vai indicar quem que é o inventariante, caso já tenha sido eleito, tá? Então, a declaração inicial é basicamente isso que você vai informar. Na declaração de intermediário, ela é o seguinte: a declaração de intermediário, ela caso perdure esse inventário por mais de um ano calendário. Então, por exemplo, a pessoa veio a falecer lá em 2018 e no ano de 2019 todo não foi concluído o inventário dela. E aí, essa é a intermediária, porque você vai continuar prestando as informações para a Receita Federal com relação ao montante de bens, aos rendimentos, caso a pessoa possua, e vai continuar com essa informação, e se houver modificação, é nela também que vai vir essas modificações, né? Lembrando que, por exemplo, pode ser alienado um bem desse falecido, de cujos, né? Caso haja alguma autorização judicial para isso. Então, essa declaração de intermediário que você vai vir fazendo esse lançamento. Caso o de cujos ainda ele continua a ter renda, por exemplo, ele possui imóveis em condomínios dele com o meieiro, com o cônjuge, e 50% daquele valor daquele aluguel, exemplo, tá? Ele pertence a esse de cujos. Então, essas informações elas vão perdurar até o final do inventário. Então, por isso que chama declaração intermediária. Então, igual eu falei, a declaração, a morte, ela não encerra as obrigações perante a Receita Federal. Nem a obrigação principal, que é o pagamento de imposto, e nem a declaração acessória, que são as entregas dessas declarações. Ela vai continuar até a final, tá? Então, agora, gente, a gente vai falar da declaração final de espólio. Conforme eu disse para vocês no início, nós temos 3 tipos de declaração, que é de ajuste anual, que é a da saída definitiva do país, e a de espólio. Quando eu indico lá na primeira fichazinha, quando eu clico para fazer a declaração do imposto de renda, e eu informo que a declaração final de espólio, ela tem toda uma diferenciação com relação às demais declarações. Então, toda declaração, a partir do momento que eu insiro que é uma declaração final de espólio, ela vai ter um contexto diferente. Então, aparecerá uma nova ficha. Nessa ficha, eu vou inserir alguns dados que são dados referentes ao formal de partilha. Então, por exemplo, caso a pessoa tenha bens, tá?
Então, por exemplo, eu informo qual que é o ano de falecimento da pessoa, o número do processo, quem é o inventariante, o endereço, o CPF desse inventariante, se a pessoa possuía cônjuge, se possuía meieiro, se ela tinha outro inventário, né, já em andamento, se foi uma decisão judicial ou se foi por escritura pública, né, casos são feitos agora diretamente em cartórios, o número do processo judicial, a vara civil que foi feita a esse processo, a data do formal de partilha, a data do trânsito em julgado. Então, além do número da vara também, a comarca e qual estado. Então, essa é a primeira informação com relação a esse formal de partilha, porque a gente está tratando de declaração final de espólio. Então, uma informação que existe além das outras declarações do imposto de renda é a ficha que eu vou inserir agora, que é dos herdeiros e do meieiro. Então, além de dependentes se alimentando, caso ainda existam essas pessoas, que você tem que declarar isso, mesmo sendo declaração de espólio, então, com a indicação do herdeiro e do meieiro, quando eu for fazer a divisão, a partilha de bens, caso o de cujos possua esse bem, é nesse campo específico que eu vou estar destinando o percentual e o valor e qual bem que vai ser partilhado, né, para essas pessoas. Então, só lembrando, eu tenho a ficha de dependentes, caso a pessoa ainda possuía, eu tenho a ficha de alimentantes, caso também ela possuía, e agora eu tenho uma nova ficha, que são os herdeiros e o meieiro. Mesmo tendo a repetição dessas pessoas, no caso de dependentes ou alimentando, eu tenho que vir informando também quem são esses herdeiros e quem é o meieiro na declaração do de cujos. Com relação aos rendimentos, pessoal, é aquilo que eu falei com vocês. Caso o de cujos ainda ele venha a oferir renda, né, mesmo após o seu falecimento, entra normalmente na sua declaração, não tem nenhuma diferença. Eu falo que o que mais diferencia a declaração de espólio das demais é justamente na ficha de bens e direitos. É nessa que a gente tem um pouquinho de atenção com relação ao seu preenchimento. Então é o seguinte, quando eu chego, né, na parte da ficha de bens e direitos, é lá que vai ser informado esse formal de partilha, é lá que eu vou fazer a destinação do total, né, de todo o conjunto dos meus bens, que é justamente esse espólio, porque o espólio é justamente isso, é o conjunto de bens do de cujos. Então, quando eu vou lá naquela fichazinha lá de bens e direitos, eu tenho lá, por exemplo, um prédio comercial, uma casa residencial, que eu sei o código de cor, que é o código 12. Aí, quando eu vou modificar, né, esse bem, eu venho fazendo aquele preenchimento, o caso já tenha sido preenchido, né? Então, aquelas mesmas informações, o registro, o número de inscrição do município, do índice cadastral, qual a metragem, se há registro em cartório, tudo aquilo que você já faz normalmente. Aí lá embaixo vai ter um campozinho que é um percentual, um símbolo do percentual. E é aonde que eu vou destinar esse bem para os meus herdeiros. Só que antes disso é o seguinte, eu tenho a informação do meu bem conforme o valor de aquisição. Então vamos colocar lá, eu tenho uma casa, ela vale 100 mil reais. Só que quando foi fazer a partilha, o Estado, através, né, dos seus poderes, aonde que ele tem essa alçada, ele pode fazer essa modificação na declaração do imposto de renda, a gente já falou sobre isso, sobre bens e direitos, o que pode, o que não pode vir modificando, e é através do que se pode modificar. Então, lá nesse campo em específico, eu tenho o valor de transferência desse imóvel. Então, por exemplo, na minha declaração, eu tenho esse imóvel como 100 mil reais, mas na verdade era 50 mil, aí eu construí, né, agregou mais 50 mil reais, ficou valendo 100 mil reais, mas na transferência esse imóvel, ele foi avaliado em 200 mil reais, então, ou seja, o Estado pode fazer isso, essa avaliação de 200 mil reais. Aí quando eu clico nesse percentual, ele vai puxar lá daquele cadastro que eu fiz lá dos herdeiros e do meieiro, por exemplo, eu tenho
4 filhos. Aí vai me indicar aquele código, aquele nome daquele filho. Eu vou, né, selecionar esse filho e indicar qual que é o percentual que ele vai ter referente a esse bem. Então, praticamente é o seguinte, é copiar e colar do formal de partilha. Então, caso a pessoa possua mais de um bem, vai vir discriminado esse no formal de partilha, né? Para todos os herdeiros, o valor do global do bem e o percentual que cada um terá direito e o valor desse percentual. Nós, geralmente, o valor a gente não insere, né? Porque como pode ser uma coisa de centavos e não fechar, então o próprio formal de partilha, ele vem indicando só o percentual que a pessoa tem com relação àquele bem. Ele indica o bem geral, né? O valor global do bem e o percentual que cada um, o herdeiro, terá direito. Então, é isso que você transcreverá na sua declaração, na declaração do imposto de renda. E isso, pessoal, vale para todos os bens, não é só bens imóveis. Tudo que o decujus deixar como espólio dele vai ser feito dessa forma. Você clica naquele bem, já pega a declaração, caso a pessoa já é uma declarante de imposto de renda, já vai vir essa informação que é a declaração final de espólio. Aí, lá embaixo vai ter esse percentual e o valor atual do bem e o valor da transmissão, que são os diferenciais que vão ocorrer. E vai abrir um outro quadrozinho onde você vai fazer essa informação de quem é esse herdeiro e que direito que ele tem com relação a esse percentual em cima desse bem. Pessoal, pagamento de imposto sobre ganhos de capital. Eu acho que é uma informação que muita gente não se atenta para isso. Eu dei um exemplo para vocês de uma casa, né, que estava sendo declarada na declaração desse decujus a uma quantia de R$100 mil, e quando o Estado foi fazer essa transferência, né, o valor do bem ele foi avaliado em R$200 mil, e cada um lá, 5 pessoas, vou colocar a conta iguais, né, deu 20 mil para cada um tem direito a 20%, aí, nesse caso em específico, houve um ganho de capital em cima disso aí. Então, é obrigatório no ato do recebimento dessa herança, embora a gente já tratou com relação a isso lá naquela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, que são rendimentos isentos, mas desde que não ultrapasse o valor declarado na sua declaração, aliás, na declaração do decujus. Então, quando há, né, uma avaliação para mais ou a transferência desse bem é feita adversa ao valor do que esse bem era declarado no imposto de renda desse decujus, deverá haver o cálculo de ganho de capital. Para as demais fichas, pessoal, dívidas e ônus reais, rendimentos de atividade rural, é a mesma coisa. Você vem preenchendo. Por exemplo, na atividade rural, você vai inserir os dados desse ganho, né? Essa atividade rural, ela ainda persiste, né? Se há essa continuidade, essa atividade rural, não vai mudar nada. Dívidas e ônus reais também, há essa divisão, né? A gente sabe que o Estado, ele abate no seu inventário o valor dessas dívidas e ônus reais. Então, vai haver essa determinação e vou explicar para vocês agora como que deverá ser lançado isso com relação aos herdeiros e ao meieiro. A única indicação que deverá ser feita na declaração de espólio com relação a dívidas e ônus reais era qual que era a situação dessa dívida em 2019. Por exemplo, qual que era o valor na data da partilha. Eu não vou... Tá, ok, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa devia R$100 mil, mas na data da partilha o débito ele foi reduzido para R$80 mil, só que a pessoa, de fato, ela pagou R$120 mil com relação a esse débito. Então, são essas informações que deverão ser inseridas na ficha de dívidas e ônus reais. Então, pessoal, finalizando com relação a essa declaração final de espólio, quando ela é concluída,
né, é feita a declaração, o prazo de entrega dela permanece a mesma coisa, declaração final de espólio ela vai ocorrer, se aconteceu em 2019, ela vai ocorrer até 30 de abril de 2020. Aí, nesse caso, de fato, a pessoa, o inventariante, ou responsável, ele pode dar baixa no CPF desse decujus, né? Porque a última obrigação perante o Estado foi cumprida, que é a declaração final de espólio, né? Só uma observação com relação ao pagamento dos impostos e TCD, né? Acho que todos já têm conhecimento disso. E a questão da declaração de espólio é só ter um pouquinho de atenção, ela é um pouquinho mais trabalhosa com relação a essa destinação para os seus herdeiros, para o seu meieiro, mas não tem muita dúvida, ela é tranquila, só fazendo com atenção e dar seguimento à entrega e entregar dentro do prazo, porque também se entregar fora do prazo também tem multa de declaração de entrega em atraso, ok?